Pessoal, eu sou o Robert, eu e o Aldenir ficamos por conta de fazer o problema 5.13, que diz assim: uma corrente estacionária I flui por um longo fio cilíndrico de raio A. Encontra o campo magnético tanto dentro quanto fora do fio. Se a corrente estiver uniformemente distribuída sobre a sua superfície externa, e no segundo caso, considerando que a corrente está distribuída ao longo de todo o fio, e a densidade volumétrica dessa corrente ela é proporcional à distância ao eixo. Ok? Bom, primeiro nós vamos calcular, né, a corrente elétrica, no caso da letra A, a corrente uniformemente distribuída. Né? Bom, para calcular o campo magnético gerado por um elemento de corrente, a gente tem que usar a lei de Biot-Safar, né? Mas a gente pode fazer algo interessante. Se a gente calcular o divergente do campo magnético, na lei de Biot-Safar, esse divergente dá zero. Você pode pegar a lei de Biot-Safar e calcular o divergente, que você vai ver que dá zero. Mas intuitivamente isso faz sentido. Por quê? Porque o campo magnético ele não tem monopolo magnético. Então, o fluxo magnético através de uma superfície fechada dá sempre zero. E é esse o significado de calcular o divergente de um vetor, né? Então, divergente dá zero. Mas o rotacional não dá zero. O rotacional do campo magnético vai dar μ0 vezes a densidade volumétrica de corrente. Por que o rotacional não dá zero? Isso também é intuitivo, porque o campo magnético, ele na verdade, ele circula a corrente, né? Se você pegar uma circunferência aqui, ó, em torno do fio, o campo magnético, ele num ponto externo do fio, ele vai estar tangente a essa circunferência, né? Assim, ó, se você usar a regra da mão direita, o campo magnético, ele tem sempre o mesmo valor ao longo dessa circunferência, mas a direção e o sentido vai variando, né? Opa, aqui eu exagerei. Vamos botar aqui um vetor menor, já que o campo magnético não muda de valor. Então, a direção e o sentido, ó, vai ficar tangente a esse círculo, como se estivesse circulando, né, a corrente elétrica. Então, por isso que o rotacional não podia dar zero, ok? Bom, essas são as equações diferenciais do divergente e do rotacional. Se você aplicar o teorema de Stokes, por exemplo, aqui para o rotacional do campo magnético, essa equaçãozinha aqui, ó, deixa eu voltar para o verde. Essa equaçãozinha aqui vai ficar a integral fechada do campo magnético vezes um elemento dessa figura circular, dessa circunferência, igual a μ0 vezes J. Vamos pegar um elemento de áreazinha aqui, ó. Tá? dA. Então, essa é a equação do rotacional. Bom, essa densidade volumétrica vezes dA, essa integral aqui, ó, é a corrente encerrada ao longo desse cilindro. Vamos chamar de corrente encerrada. Né? Densidade é a corrente sobre a área, a corrente vai ser a densidade vezes a área. E aí essa equação vai ficar assim. B dl igual a μ0 vezes a corrente encerrada. Essa equação aqui é a lei de Ampère na sua forma mais geral, tá? Tudo bem? Ok, então é isso que a gente vai fazer. Ao invés de usar a lei de Biot-Safar, nós vamos usar a lei de Ampère para calcular o campo magnético num ponto fora desse fio e dentro do fio, considerando a corrente uniformemente distribuída na superfície externa. Como eu já fiz o desenho aqui, eu vou calcular primeiro num ponto fora, né, do fio. Então, primeiro vamos calcular num ponto
fora do fio. Para isso, nós vamos pegar essa linha aqui, ó, essa circunferência, eu vou desenhar aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui pro vermelho, eu vou desenhar ela aqui no plano, tá? Faz de conta que isso aqui é um círculozinho bem legal, tá bom? Então, quem é esse DL aqui? Esse DL é um pedacinho aqui dessa circunferência, tá? Esse pedacinho aqui. Vamos pegar aqui a parte central desse círculo, que coincide com o centro do fio, do eixo, né? Central do fio. Tá bom? E esse ângulo aqui, ó, de θ, tá bom? E da parte central do fio até essa circunferência aqui, ó, vamos chamar isso aqui de S. Tá? Então, esse DL, deixa eu botar mais para cá. Esse DL, usando aqui a geometria, seria S vezes dθ. Tá bom? Então, eu vou calcular o campo magnético usando a lei de Ampère aqui, ó, num ponto fora do fio, considerando esse S fora do fio, maior do que A, tá? Aí essa equação aqui, ó, essa integral desse lado de cá, vai ficar a integral de B dl. Mas quem é dl? É S dθ. E nós estamos integrando de onde a onde? Esse dθ vai de onde a onde? De 0 a dar a volta completa, que é 2π. Então, vai de 0 a 2π. Ok? Esse é esse lado de cá. Do lado de lá vai ficar μ0, corrente encerrada. A corrente encerrada dentro aqui dessa circunferência é o I, né? Que ele deu aqui no enunciado, chamou de I. Tá bom? Legal. O B e o S são números constantes. O campo magnético não varia de valor ao longo desse círculo, né? Então, eu posso tirar da integral. E o S também não, é o ponto onde eu estou querendo calcular o campo magnético. Quem varia é o dθ. E aí a integral de dθ é θ, que vai ficar, ó, dθ de 0 a 2π igual a μ0 vezes I, né? E aí, ó, B vezes S, como eu estava falando, a integral de dθ é θ. E como θ vai de 0 a 2π, então o resultado dessa integral é 2π. Olha que legal. Facinho, né? μ0 vezes I. Ótimo. Agora é só passar o S e o 2π, né, para o outro lado, né? E aí a equação vai ficar assim, ó, campo magnético igual a μ0 I dividido por 2πs, ok? Esse é o valor do campo magnético fora do fio. Galera, se você lembrar bem aí das nossas aulas do ensino médio, é mais ou menos assim que a gente... Mais ou menos não, é desse jeito que a gente apresenta a lei de Ampère para os alunos no caso de um fio. A gente não aplica a lei de Ampère no ensino médio desse jeito aqui, né? Não dá. Então, a gente aplica a lei de Ampère para alguns casos em particulares. Um fio, uma espira, um solenoide. E para cada um desses casos, né? Eu pelo menos só uso esse, um fio reto, um solenoide e uma espira circular, né? A gente aplica a lei de Ampère para cada um desses casos em um formato diferente. No caso de um fio reto, com corrente constante ao longo da superfície, a gente diz para o aluno que para calcular o campo magnético, você usa essa expressão aqui, ó, μ0I sobre 2πs. A gente não demonstra, a gente aplica lá e o aluno vai treinar a calcular o campo magnético num ponto fora do fio, ok? Muito bem.
Mas não acabou. Ele pede também para você calcular o campo magnético em qualquer ponto dentro do fio, né? E se esse círculo aqui, ó, fosse dentro do fio, ou seja, se S for menor do que A, aí é tranquilo, galera, porque a corrente dentro do fio é zero. A corrente encerrada é zero, né? Por quê? Porque na letra A ele diz que a corrente só está na parte externa. Então lá dentro não tem corrente. Se não tem corrente, ninguém aqui dentro, como é que vai gerar campo magnético, né, ao longo dessa circunferência? Não vai, né? Então, o campo magnético dentro do fio, no caso da letra A, é zero. Tá bom? Então, tá aí os dois casos. Essa aí seria a letra A do problema 5.13. Então, pessoal, já resolvida a letra A, vamos para a letra B, né? E ver o que ela nos mostra de diferente. Enquanto a letra A, a corrente era uniformemente distribuída, na letra B, a corrente está distribuída de maneira que a densidade volumétrica de corrente é proporcional a S. O que isso nos traz de novo? É que agora, essa corrente dela não é uniforme. Então, a corrente I, ela está distribuída de maneira não uniforme. Bom, se ela não está distribuída de maneira não uniforme, o que isso quer dizer? Ele já mesmo diz que a densidade de corrente, como diz no próprio capítulo, né, é proporcional ao raio S. Bom, o que a gente pode trazer disso? Eu vou começar resolvendo pela parte mais fácil. Ele pediu tanto dentro quanto fora. Na letra A eu comecei explicando dentro, depois fora. Na letra B eu vou começar pela parte de fora. Professor, galera, por quê? Porque fora, para uma distância S maior do que A, o que isso implica? Que a corrente encerrada vai ser a própria corrente total, independente dela ser uniforme ou não. O que interessa para a lei de Ampère é a corrente total encerrada. No caso aí é a própria corrente I, mesmo que ela lá dentro não esteja uniforme, para uma distância S qualquer. Então o que a gente vai fazer? A mesma resposta da letra A, quando ela está fora. Ou seja, o campo, que varia em relação à distância S, vai ser a permeabilidade vezes a corrente total I, dividido por 2πs, na direção da coordenada cilíndrica, né? Aqui. Ok? Então, essa é a resposta fora. Bom, o que nos vai dar mais trabalho é quando ela pede dentro do fio. O que significa dentro do fio, então? É que o S é menor do que o raio do fio. Bom, aí tem um problema, né, pessoal? Se a corrente ela não é uniforme lá distribuída e ela é proporcional a S, essa proporcionalidade eu tenho que transformar numa igualdade. Como que eu transformo uma relação de proporção numa igualdade? Eu tenho que colocar uma constante. Então, para isso se transformar numa igualdade, eu vou colocar uma constante K vezes S. Então, isso aqui é importante para a gente. E eu preciso saber quem é essa constante, senão eu não vou saber qual é o campo numa distância inferior a A. Bom, nisso eu vou usar um outro conceito que tem dentro do capítulo. A corrente I total, ela é uma integral de quem? Da densidade volumétrica em relação ao elemento de área A. Porque a densidade volumétrica é a corrente sobre a área. Então tem essa integral lá. Bom, a densidade eu já tenho, simbolizada pela letra J. O que falta é o elemento de área. Bom, para isso, pessoal, preparei um esquemazinho aqui para vocês entenderem melhor. Como que eu vou pegar um elemento de área desse cilindro aqui dentro dessa espessura aqui, ó? Dentro dessa espessura. Aí eu fiz um esquemazinho, vocês me permitem, eu vou arrastar para cá, ó. Já deixei ele bem preparadinho para a gente entender. Então, se eu pegar esse elemento aqui,
né? Se eu pegar esse elemento aqui, ó, essa parte do cilindro aqui, vamos virar ele para frente. Então eu tenho aqui um ângulo ρ, né, um ângulo ali central. Eu tenho um raio S e eu vou precisar de pegar um elemento de área e um elemento desse ângulo aqui. Bom, para achar esse elemento de área, vou pegar esse pequeno pedacinho azul aqui que eu já deixei aqui, tá vendo? Então nós temos essa largura aqui que é ds e esse elemento de área aqui, ó, que é o d elemento de área. Bom, trazendo para cá, a área ficaria isso. Bom, pessoal, vamos lembrar lá de comprimento de arco de circunferência, né? Então, se eu tenho um raio e um ângulo central, o que vai ser esse comprimento desse ângulo aqui, no caso, um ângulo θ qualquer? O comprimento do arco é o raio vezes o ângulo. E em relação àquele elemento de ângulo ali e aquele raio S, então o arco vai ser quem? S dφ ali, né? Bom, o que é a área aproximada ali? Vamos pegar uma área de um retângulo, base vezes altura. Então nós temos o nosso elemento de arco, que é esse aqui, ó, S dφ, e um elemento de comprimento, que é o ds. Multiplicando os dois, então eu tenho o meu elemento de área, dA, infinitesimal. Bom, então nesse caso aqui, a minha corrente vai ficar como a minha integral? Vai ficar a integral de quem? O J, que é a densidade volumétrica, é Ks. Quem é o dA? Nós vamos colocar dA é S ds dφ. Bom, e aí, pessoal, então eu posso arrumar isso aqui, ó. Integral vai ficar com nossa corrente vai ser a integral de quem? K. S vezes S fica S ao quadrado. ds dφ. Então eu tenho dois diferenciais aqui, né? Um em relação ao raio e outro em relação ao ângulo. Então o que eu tenho que fazer? Vai ter uma integral dupla, né? Como que vai ficar então essa integral dupla? Vai ser, ó, uma vai variar de 0 a 2π e a outra vai variar de 0 a A, que é o raio do cilindro, certo? Ks ao quadrado ds dφ. Então a gente pode separar essa integral aí, ó. Eu vou retirar aqui, pessoal, esse meu esquemazinho aqui para poder usar o espaço, ok? Então vamos lá. Como que fica então essa integral? I vai ficar. Então vou passar para cá. Nossa corrente I vai ficar então o quê? Ó, o K é uma constante, então ele vai para fora das duas integrais. Então nós vamos integrar de 0 a π, a 2π no caso, em relação a dφ. E nós vamos integrar de 0 a A em relação a quem? A S ds. A S ao quadrado ds. Ok? Então, pessoal, integrando isso aqui, como fica então? K, a integral de dφ é φ, né? Vai ficar K que multiplica quem? Então, vamos lá. Φ, que vai variar de quem? De 0 a 2π, né? Que multiplica quem? Que é a integral de 0 a de S ao quadrado. Então, a integral de S ao quadrado é quem? É S ao cubo sobre 3, variando de 0 a A. Ok? Então, integral, arrumando essa integral aí. Então, vamos lá. A nossa corrente I vai ficar igual, constante que multiplica. Pessoal, de 0 a 2π, substituindo o 2π no lugar do φ, e o 0, né, vai ficar 2π menos 0, então vai ser a própria integral, vai ser 2π. E a integral
de S ao quadrado deu S ao cubo sobre 3, de 0 a A, então fica, substituindo A e menos 0 ali, né? Vai ficar como então? O próprio A substituído, vai ficar quem? A ao cubo dividido por 3. Ok? Então a nossa corrente encerrada ficou, a nossa corrente total, desculpa, encerrada não. Ficou quem? K vezes 2π A ao cubo sobre 3. Bom, se eu isolar o valor de K, porque a gente precisa saber quem é essa constante, o I vai ficar como? Se eu isolar o K, K vai ficar quem? O 3 passa multiplicando e vai ficar quem? 3I. E o 2A, 2πA ao cubo passa dividindo. Nós achamos essa corrente, a constante, na verdade, K, que é a nossa constante de proporcionalidade em relação à densidade volumétrica. Beleza. Até aí, onde é que entra para a gente resolver fora da... Não, a parte dentro do fio? É porque, como é dentro do fio, a densidade vai variar ali. Então, eu preciso pegar uma outra integral em relação a quem? Dentro do fio, eu tenho que calcular a corrente encerrada dentro de S. Como é que ficaria essa integral da corrente encerrada? Da mesma coisa que a gente fez aí em cima, ó. A integral dessa corrente encerrada, né? Vamos colocar aqui a corrente encerrada, que é o que eu preciso saber. Ela vai variar em relação a S. Vamos colocar uma superfície S linha, né? Menor do que S. Então, vai ficaria quanto? Ó, integral de 0 a 2π, variando a integral, em vez de 0 a A, seria de 0 a S'. Por quê? Porque agora a gente vai pegar uma densidade dentro do fio e ela não é uniforme. Então, ficaria como? Ó, fazendo como ficou lá em cima, ó, KS, né? Integral aqui do jeito que a gente fez aqui embaixo, ó. Ficaria quem? KS' vezes S', ds dφ. Nós não vamos perder tempo fazendo essa integral. Por quê? Porque ela vai dar a mesma resposta dessa integralzinha aqui, ó. Desse I que nós achamos, só que em relação a S', certo? Então, como que ficaria, então, ó, em relação a S? Então, I, nossa corrente encerrada, seria quem? 2π S' ao cubo dividido por quem? Por 3. Ah, tá, desculpa que eu esqueci do I aqui, né, pessoal? Calma aí que eu... Nossa, ficaria K, que multiplica 2π S' ao cubo sobre 3. Mas quem é a nossa constante K? Então, essa é a nossa corrente encerrada. Mas eu preciso substituir o K aqui. Se eu substituir o K aqui, olha o que acontece. A nossa corrente encerrada vai ficar substituindo o K, que é 3I, dividido por quem? Por 2π ao cubo, que multiplica 2π S ao cubo sobre 3. Daqui que a gente pode cortar aqui, ó, o 3 some, o 2 some, o π some. Então, nós vimos que a nossa corrente encerrada vai ficar corrente total S ao cubo sobre A ao cubo. Opa, é isso mesmo. Na verdade, é A ao cubo. Bom, então como é que fica isso aí? Se a gente substituir dentro do nosso campo lá, ó,
que nós já tínhamos na letra A. Olha lá, o campo nós vimos que era Mi, a corrente encerrada, dividido por 2πs. Então, como é que fica? Se eu tirar a corrente encerrada e colocar substituindo aquele valor, fica Mi vezes IS ao cubo sobre 2πs A ao cubo. Então, se eu simplificar, ó, S ao cubo simplifica um S aqui. Então, como é que fica nosso campo dentro? Né? Vamos colocar aqui o nosso campo dentro do fio, variando em relação a S. Fica Mi0 I S ao quadrado dividido por 2π ao cubo, conforme a coordenada cilíndrica. Então, essa é a resposta do campo fora, dentro, desculpa. Fora é aquele lá. Fora é esse aqui. Então, esse é fora. E esse aqui é dentro. Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitoso e de boa valia. Valeu!